foi apropriado indevidamente. O patrão descontou, mas não recolheu. Ele não tem o tempo lá. Tempo de contribuição. O tempo de contribuição. Pois é, ele vai discutir isso no INSS, na Justiça Federal? Ele vai na Justiça Federal para provar que o patrão não recolheu. Que deveria ser processado criminalmente e cobrado. Aí a empresa já quebrou também, já faliu, como é que vai ficar? O interessante disso na Justiça do Trabalho, que é a tua área, é que, às vezes, a sentença da Justiça do Trabalho não tem validade na questão. Nenhuma. Ela não tem validade na questão de contar... Não, nenhuma. Mas a minha pergunta é exatamente nesse sentido. Como fazer para proteger o empregado que foi lesado pelo patrão, que não recolheu, porque ele perdeu? Por exemplo, imagina um cara que ficou 10 anos sendo descontado... É um crime grave, não é? É um crime grave contra a Previdência Ele ficou 10 Social. anos sendo descontado e o cara não recolheu, e quando ele vai embora, ele está com menos 10 anos de tempo de contribuição para se aposentar. É um crime gravíssimo. Está entendendo? E aí? Porque, na verdade, o dinheiro não é dele, né? O dinheiro é do empregado, você entendeu? Agora, tem que repassar, né? Como é que esse... A tua pergunta você responde, creio eu, só de uma forma rápida. É o seguinte, o empregado chega perante o INSS primeiro, administrativamente. Certo. Mostra lá na sua contra-cheque, imposto de renda. Ou seja, é bom manter esses documentos guardados. Sempre. E depois não deu certo administrativamente, aí vai para a Justiça Federal. Justiça Federal. Não, mas é isso que eu queria compartilhar com as pessoas, Pois né? No final, para evitar que ele fique velho sem assistência, aí o governo toma o prejuízo e vai cobrar depois. Aí também já tem a questão da prescrição, entendeu? E a falta de patrimônio, a insolvência, entendeu? É por isso que eu digo, é responsabilidade social muito grande dos empresários, né? Mas um crime grave desses, aí a gente dá uma pena grave no tribunal. Até hoje eu não vi ninguém preso. Mas por apropriação indébita previdenciária. Eu sempre dei condenações com penas altas, mas eu não vejo respaldo do tribunal, que leva séculos para julgar. Mas, doutor Rubens, tem vários cenários, né? Quando tu fala assim, o empresário, a gente entende o empresário grande, né? Grandes empresários. Mas tem pequenos empresários, que além de não ter experiência empresarial, se aventura e depois se enrolam. Então, minha preocupação seria com essas pessoas, os pequenos empresários, que tem 2, 3 funcionários, 4 funcionários, e não tem nenhuma experiência, nenhuma formação, e acaba se enrolando. Veja só, o mecanismo é feito para não prejudicar o empregado, porque a lei obriga o repasse. Ele não pode ficar com aquele dinheiro para ele. Aí ele diz, olha, mas a situação da empresa era tão difícil que mal dava para pagar o salário. Ele faz um jogo contábil, usa esse dinheiro da Previdência para pagar salário. E aí eu digo sempre para eles, olha, vocês estão transferindo para a União, para a Previdência, para o Estado, o risco do seu negócio. Porque a conjuntura... Não interessa a conjuntura. Se a conjuntura não lhe dá lucro, o que você tem que fazer é fechar. Agora, você quer funcionar, você quer pagar salário, quer funcionar e não quer recolher o tributo, aí, meu amigo, é um crime grave. Então, assim, eu ia quebra. E Paulo, um bom contador resolve essa parada. E ainda tem uma outra coisa, né, doutor? É diferenciado. Eu percebo hoje, eu concordo com o doutor Rubens. Ok, esse deveria ser o cenário. Mas, infelizmente, o que a gente percebe é que muitas pessoas se aventuram no ramo empresarial porque não tem emprego, não tem para onde fugir. Então, você acaba se aventurando, Abre um parênteses, Rubens. Empreender por necessidade é diferente de empreender por aspiração. Então, o que é que eu penso sobre isso? Cara, é mais difícil, às vezes, ser empresário do que fazer um mestrado e um doutorado, porque o cara tem que estudar muito, o cara tem que saber quais são os riscos do negócio dele. Mesmo muito pequeno. Grandes, pequeno, entendeu, Paulo? Pequeno empresário também tem riscos muito grandes. Entendeu? Isso sem falar no FGTS, né? Eu acho que tem barra. O Supremo ainda deu uma ajudada no FGTS. Antigamente, a prescrição era trintenária. Quer dizer, o patrão não recolhia. Mudou, né? Tinha 30 anos para o empregado reclamar, porque, claro, ele está trabalhando ali, se fosse reclamar, ia para a rua, né? Pois olha, uma decisão do Supremo disse que, adaptando, né, a economia, não pode ser assim, o Código Civil reduziu esses prazos, botou 5 anos. Então o empregado está ali trabalhando, não tem fundo de garantia,
Vai reclamar do cara, vai ele não vai para a rua, então ele vai perdendo. E a cada 5 anos vai se perdendo, né? É. Vai passando, ficou 15 anos na empresa, Ele só não vai buscar reclamou. 5. Mas Ele parece, não reclamou. mas parece que tem uma decisão do TST, eu não lembro de onde é, que teve uma tese que um advogado defendeu, onde ele conseguiu uma decisão transformando o período que não foi recolhido de FGTS em dano moral. Ótimo. Deve ter. Né? Em dano moral, tem, ou acho que seja, tem. porque o empregado ele trabalhou a vida dele imaginando que Eu quando colocaria ele até saísse, como dano material, né? Mas dano material, né? doutor? mesmo. É. Né? É uma Agora, saída, né? Pra realizar o valor. É uma injusto, saída. né? Porque já pensou, o cara trabalha na esperança Dando material de receber, 20 anos. quando sair, Eu tô- receber aquela e a graninha, compensação né? Eu Pra tenho comprar da uma casa, falta da Teve Pra um cliente comprar- nosso pra que sofreu comprar. acidente de trabalho, só te cortando, sofreu Não, acidente de não. trabalho, ele falou, como a empresa é boa, ele falou assim, eu não quero entrar com outra empresa, tem como entrar contra outra empresa que causou o acidente? Porque ele tinha medo de perder o emprego. Então, ou seja, ele não entrou, ele ficou com a cara totalmente deformada, ele não entrou com a ação porque tinha medo. Aí cai nessa mesma sistemática que o Dr. Rubens falou. A pessoa fica, tá lá, ele tá sabendo às vezes que não tá nem tá sendo recolhido os valores do FGTS, mas ele continua, porque ele precisa do trabalho. precisa do trabalho. Então, infelizmente, é isso. Aí chega 5 anos, vai zerando tudo que Tudo que deveria ele que era tinha direito. direito.